Parte 2. E então, ao verão agradável, seguiu-se um inverno rigoroso. Fazia um frio cortante nas montanhas e havia escassez de alimento. Os comentários aumentaram. Conversava-se muito sobre as vacas e os carneiros das boas pastagens das planícies. Os dragões aguçaram os ouvidos. Estavam famintos e esses boatos lhe interessavam. Então, quer dizer que os cavaleiros são míticos? Diziam os dragões mais jovens e menos experientes. Essa sempre foi nossa opinião. Pelo menos podem estar se tornando raros, pensavam os lagartos mais velhos e mais prudentes, tão poucos que não inspiram mais temor. Houve um dragão que se deixou influenciar profundamente. Chamava-se Chrysophylax Dives, pois era de antiga linhagem imperial, além de muito rico. Era esperto, curioso, voraz, provido de boa couraça, mas não excessivamente corajoso. Fosse como fosse, não tinha medo algum de moscas ou insetos de qualquer tipo ou tamanho, e estava morto de fome. Assim, num dia de inverno, cerca de uma semana antes do Natal, Chrysophylax abriu as asas e levantou voo. Pousou em silêncio no meio da noite, bem no coração do reino de Augustus Bonifácios. Em pouco tempo fez um monte de estragos, destruiu e queimou, além de devorar carneiros, gados e cavalos. Isso ocorreu muito distante de Ram, mas Garm levou o maior susto de sua vida. Tinha saído numa longa expedição e, aproveitando-se da complacência do dono, se arriscara a passar uma noite ou duas longe de casa. Seguiu um odor atrativo às margens da floresta quando fez uma curva fechada e, de repente, deu com um cheiro novo e assustador. Na realidade, bateu direto na cauda de Chrysophylax Dives, que acabara de pousar. Nunca um cachorro deu meia volta e voltou para casa em disparada mais rápido que Garm. O dragão, ao ouvir seu gritinho, virou-se e bufou, mas Garm já estava fora de alcance. Ele correu o resto da noite e chegou em casa perto da hora do café da manhã. "Socorro! Socorro! Socorro!" gritou ele do lado de fora da porta dos fundos. Garm entrou alvoroçado na cozinha, com os olhos esbugalhados e a língua de fora. "Socorro!" gritou ele. "Então, o que você aprontou dessa vez?" perguntou Gil, jogando uma linguiça para o cachorro. "Não fiz nada de errado, não tive má intenção", disse o cachorro, "mas dei com um dragão por acaso, e isso me apavorou." O fazendeiro engasgou-se com a cerveja. "Dragão?" disse ele. "Por que você precisava encontrar um dragão bem nessa época do ano? E eu com tanto o que fazer? Onde foi isso?" "Ah, ao norte, do outro lado dos montes, para lá das pedras em pé, mais ou menos", disse o cachorro. "Lá para aqueles lados", disse Gil com um alívio enorme. "O povo é muito estranho por lá, foi o que ouvi dizer, e qualquer coisa poderia acontecer nas terras deles. Eles que tratem do assunto. Não venha você me importunar com esse tipo de história. Fora daqui." Garm saiu e espalhou a notícia por toda a aldeia. Não se esqueceu de mencionar que seu dono não estava nem um pouco assustado. Na maior calma, era como ele estava, e continuou a tomar o café da manhã. As pessoas tagarelavam alegres sobre o assunto à porta de casa. No dia seguinte, porém, chegaram outras notícias. Parecia que o dragão era de tamanho e ferocidade excepcionais. Estava causando danos terríveis. E os cavaleiros do rei? As pessoas começaram a indagar. Outros já tinham feito a mesma pergunta. Com efeito, agora chegavam ao rei mensageiros provenientes das aldeias mais atingidas por Chrysophylax, e se dirigiam a ele em voz tão alta e tantas vezes quanto ousavam. "Senhor, e os seus cavaleiros?" No entanto, os cavaleiros nada faziam. As notícias que tinham do dragão eram totalmente extraoficiais. Por isso, o rei levou a questão ao conhecimento deles, em comunicado formal, pedindo que tomassem as providências necessárias assim que lhes conviesse. O rei ficou extremamente irritado ao descobrir que o momento que convinha aos cavaleiros não estava de modo algum próximo e que, de fato, era postergado todos os dias. Contudo, as desculpas dos cavaleiros eram indubitavelmente bem fundamentadas. Em primeiro lugar, o real cozinheiro já tinha feito a cauda de dragão falsa para aquele Natal, pois gostava de aprontar tudo com antecedência. Não ficava bem ofendê-lo, trazendo uma cauda de verdade na última hora. Tratava-se de um serviçal valiosíssimo. "Esqueçam a cauda, basta decapitar o cozinheiro e acabar com ele", exclamavam os mensageiros das aldeias que quase tinham sido atingidas. Mas o Natal chegara e, infelizmente, um grande torneio fora organizado para o dia de São João. Cavaleiros de muitos reinos tinham sido convidados e estavam a caminho para competir por um prêmio valioso. Era obviamente irracional comprometer as chances dos cavaleiros da Terra-média enviando seus melhores homens para caçar o dragão antes que o torneio terminasse. Depois vinha o feriado de Ano Novo, mas toda noite o dragão se movimentava e se aproximava mais de Ram. Na noite de Ano Novo, as pessoas podiam ver um clarão ao longe. O dragão tinha se instalado numa floresta, a cerca de 10 milhas dali, que ardia em chamas saltitantes. Era um dragão fogoso quando queria. A partir daquele dia, as pessoas começaram a olhar para Mestre Gil e a sussurrar nas suas costas. Muito constrangido, ele fingia não perceber. No dia seguinte, o dragão se aproximou mais algumas milhas. Então o próprio Mestre Gil começou a reclamar do escândalo dos cavaleiros do rei.
Queria saber o que é que eles fazem para ganhar seu sustento, ele disse. Nós também, disseram todos em ramo. Alguns homens ainda obtêm o título de cavaleiro por puro mérito, acrescentou o moleiro. Afinal de contas, nosso bom Egídios já é um cavaleiro, de certa forma. O rei não lhe enviou uma carta vermelha e uma espada? Ser cavaleiro é mais do que ter uma espada, disse Gil. Pelo que sei, é preciso ser armado cavaleiro e tudo mais. Seja como for, tenho meus próprios negócios com o que me ocupar. Ah, mas o rei sem dúvida o armaria cavaleiro se lhe pedissem, disse o moleiro. Vamos pedir antes que seja tarde demais. Não, disse Gil. Essa história de armar cavaleiro não é para gente como eu. Sou um homem da terra e tenho orgulho disso. Um homem simples e honesto. E dizem que os honestos não se dão bem na corte. Acho que combinaria mais com seu estilo, senhor moleiro. O pároco sorriu. Não com a réplica do fazendeiro, pois Gil e o moleiro estavam sempre trocando respostas mordazes, já que eram inimigos do peito, como se dizia em ramo. De repente, ocorrera ao pároco uma ideia que lhe agradava, mas ele não disse mais nada naquele momento. O moleiro não ficou tão satisfeito e fechou a cara. Simples, sem dúvida, e honesto, talvez, disse ele. Mas será que é preciso ir à corte e ser cavaleiro para matar um dragão? Tudo o que é preciso é coragem, como ontem mesmo ouvi mestre Egídios declarar. Certamente ele tem tanta coragem quanto qualquer cavaleiro. Alguns presentes gritaram. É claro que não! Outros disseram. Tem sim! 3 vivas para o herói de Ram. Mestre Gil foi para casa, muito constrangido. Descobrira que uma reputação local precisava ser mantida e que isso podia ser embaraçoso. No dia seguinte, o dragão passou para a aldeia vizinha de Ockley. Ali devorou não só carneiros e vacas, mas também 1 ou 2 pessoas de tenra idade, além do pároco. Bastante imprudente, o sacerdote procurava dissuadir o dragão dos seus hábitos nocivos. Houve então uma terrível comoção. Toda a população de Ram subiu o monte, liderada pelo seu próprio pároco, e juntos fizeram uma visita a Mestre Gil. Contamos com você, disseram, e ficaram por ali até o rosto do fazendeiro ficar mais vermelho que sua barba. Quando vai pôr o pé na estrada? Perguntaram. Bem, hoje não posso, essa é a pura verdade. Estou muito ocupado, com meu vaqueiro doente e tudo mais. Todos foram embora, mas retornaram à noite, pois houve rumores de que o dragão tinha chegado ainda mais perto. Contamos com você, mestre Egídios, disseram. Bem, respondeu ele, as coisas andam complicadas para meu lado. Minha égua está mancando e as ovelhas começaram a parir. Vou cuidar disso assim que puder. E lá foram eles embora mais uma vez, não sem alguns resmungos e sussurros. O moleiro abafava risinhos. O pároco ficou, pois foi impossível livrar-se dele, que se convidou para o jantar e fez alguns comentários incisivos. Até perguntou o que havia acontecido com a espada, insistindo em vê-la. Estava guardada no armário, numa prateleira que mal tinha comprimento suficiente para ela. Assim que Mestre Gil a tirou dali, ela saltou da bainha como um raio, e o fazendeiro deixou-a cair, como se estivesse queimando de tão quente. O pároco em um pulo pôs-se de pé, derrubando a cerveja. Apanhou a espada com cuidado e tentou enfiá-la na bainha, mas ela se recusava a entrar um palmo que fosse e saltou para fora assim que o pároco largou o punho. Minha nossa, que estranho, disse o pároco, dando uma boa olhada tanto na bainha como na lâmina. Ele olhou detidamente e franziu o senho. Esperava encontrar alguma inscrição na espada ou na bainha. E, na realidade, fora essa a ideia que lhe ocorrera no dia anterior. Mas agora estava surpreso com o que via, pois havia letras e sinais cujo significado ele não conseguia decifrar. Há uma inscrição na bainha e alguns, sinais epigráficos na espada, disse ele. É mesmo? Perguntou Gil. E o que isso quer dizer? Os caracteres são arcaicos e a linguagem inculta, disse o pároco para ganhar tempo. Será preciso um exame mais minucioso. Ele implorou que a espada lhe fosse emprestada por aquela noite e o fazendeiro permitiu de bom grado que a levasse. Quando o pároco chegou em casa, tirou muitos livros eruditos da estante e ficou estudando durante a noite. Na manhã seguinte, o dragão tinha se aproximado ainda mais. Toda a população de Ram pôs trancas nas portas e tapou as janelas, e o que tinham adega desceram para seu interior e ficaram ali sentados, tremendo à luz das velas. Mas o pároco saiu sorrateiro e foi de porta em porta. Contou a todos os que se dispusessem a ouvir por uma fenda ou um buraco de fechadura o que descobrira. Nosso caro Egídios, disse ele, por cortesia do rei, é agora proprietário de Calde Mordax, a famosa espada que no romanceiro popular é vulgarmente conhecida como Mordicalda. Todos os que ouviam esse nome geralmente abriam a porta, pois conheciam a fama de Mordicalda, a espada que pertencera a Belomários, o maior de todos os matadores de dragões do reino. Alguns relatos faziam dele o tetravô do rei pelo lado materno. Eram muitas as canções e os relatos dos seus feitos e, se estavam esquecidos na corte, ainda eram lembrados nas aldeias. Essa espada, disse o pároco, recusa-se a permanecer na bainha se houver um dragão num raio de 5 milhas, e sem dúvida, nas mãos de um bravo, nenhum dragão pode resistir a ela. O
povo se reanimou e alguns até abriram a janela e puseram a cabeça para fora. O pároco convenceu alguns a vir com ele, mas somente o moleiro estava realmente disposto. Na sua opinião, ver Gil numa situação verdadeiramente embaraçosa valia o risco. O pároco e o moleiro bateram insistentemente na porta do fazendeiro. Como não houve resposta, bateram com mais força. Afinal, Gil apareceu, com o rosto muito vermelho. Todos o cercaram chamando-o de Bom Egídios, Bravo Enobarbos, Grande Július, Fiel Agrícola, Orgulho de Rã, Herói do Campo, e falavam de Caldimordax, a Mordicauda, a espada que se recusa a ficar na bainha, morte ou vitória, glória dos pequenos proprietários rurais, espinha dorsal do país e bem do nosso próximo, até a cabeça do fazendeiro virar uma confusão insolúvel. Pois bem, um de cada vez, disse ele, quando teve oportunidade. O que aconteceu? O que significa tudo isso? Essa é a minha manhã mais ocupada, vocês sabem. Eles deixaram que o pároco explicasse a situação, e o moleiro teve o prazer de ver o fazendeiro num aperto tão difícil quanto poderia desejar. Só que o curso dos acontecimentos não foi exatamente o que o moleiro esperava. Para começo de conversa, Gil tinha bebido muita cerveja forte. E, além disso, teve uma estranha sensação de orgulho e estímulo ao saber que sua espada era realmente Mordicauda. Quando era menino, gostava muito de histórias sobre Belomários e, antes de adquirir juízo, às vezes desejara ter uma espada heróica e maravilhosa só para si. Assim, repentinamente foi dominado pela vontade de apanhar Mordicauda e sair à caça do dragão, mas estava acostumado a sempre regatear e fez mais um esforço para adiar o acontecimento. O quê? Disse ele. Eu sair à caça de dragões? Com o meu colete e perneiras velhas? Pelo que sei, lutar com dragões exige algum tipo de armadura. Não há nenhuma armadura nesta casa. Essa é a pura verdade. Todos admitiram que a situação era um pouco estranha, mas mandaram chamar o ferreiro. Ele abanou a cabeça. Era um homem lento, sombrio, conhecido como Sam Risonho, apesar de seu nome correto ser Fabricius Cunctator. Jamais assoviava no trabalho, a menos que alguma catástrofe, como uma geada em maio, tivesse ocorrido e exatamente como previsto por ele. Como diariamente predizia desastres de toda a natureza, poucos aconteciam sem que ele tivesse previsto, e assim podia receber o crédito por eles. Esse era seu principal prazer. Logo, era natural que relutasse em fazer qualquer coisa que impedisse uma desgraça. Ele voltou a abanar a cabeça. Não posso fazer armadura sem material, disse ele. E não é minha especialidade. É melhor vocês encomendarem ao carpinteiro um escudo de madeira. Não que vá ser de grande ajuda. Ele é um dragão quente. Todos ficaram consternados, mas o moleiro não ia desistir com tanta facilidade de mandar Gil ao encontro do dragão, se ele quisesse ir, ou acabar com sua reputação local se ele se recusasse. Que tal uma cota de malha, sugeriu. Serviria e não precisaria ser nenhum primor. Seria para a prática, não para exibição na corte. Onde está seu velho gibão de couro, amigo Egídios? Temos uma enorme pilha de elos e anéis na oficina do ferreiro. Suponho que nem mesmo o mestre Fabricius saiba o que pode estar jogado por lá. Você não sabe o que está dizendo, disse o ferreiro com mais animação. Se pensa na verdadeira cota de malha, não vai consegui-la. Ela exige a habilidade dos anões, pois cada anelzinho se encaixa em outros 4 e assim por diante. Mesmo que eu soubesse a técnica, o trabalho levaria semanas, e antes disso, todos estaremos na cova ou pelo menos dentro do dragão. Todos torceram as mãos em desespero, e o ferreiro começou a sorrir, mas agora estavam tão alarmados que não se dispunham a desistir do plano do moleiro e se voltaram para ele em busca de conselho. Pois bem, disse ele, ouvi dizer que, antigamente, quem não podia comprar as brilhantes cotas de malha fabricada no sul costumava prender anéis de aço numa camisa de couro e se contentava com isso. Vamos ver o que pode ser feito nesse sentido. Assim, Gil teve de apanhar seu velho gibão e o ferreiro foi levado às pressas de volta à oficina. Lá eles vasculharam todos os cantos e reviraram a pilha de metal velho, como não acontecia havia muitos anos. No fundo, encontraram, totalmente coberto pela ferrugem, um monte de pequenos anéis, caídos de alguma cota esquecida, como aquela que o moleiro mencionara. Sam, mais relutante e sombrio à medida que a tarefa parecia mais promissora, foi posto a trabalhar no mesmo instante, recolhendo, separando e limpando os anéis. E quando eles se revelaram obviamente insuficientes para alguém com o peito e as costas tão largos quanto o mestre Egídios, como ele teve prazer de salientar, fizeram Sam desmanchar as velhas correntes e martelar os elos para formar anéis tão bons quanto sua capacidade lhe permitisse criar.